Hoje é dia 22 de julho, um dia muito importante porque estamos testemunhando uma ruptura estratégica. Essa é a palavra certa, uma ruptura estratégica. Este é o Transition Protocol. A gente traz para você as notícias que estão por trás das notícias, aquelas que a maioria da mídia independente não tem acesso e que a grande mídia simplesmente não mostra, na verdade, nenhuma delas. Comigo estão meus estimados colegas, Pepe Escobar e Larry Johnson. Eles vão assumir em instantes. Eu só preciso fazer um pedido. Por favor, se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo o que faz, trazendo para você as informações que não aparecem em nenhum outro lugar. E se puder se tornar um assinante pago, isso vai nos ajudar demais. É só entrar no nosso canal no Substack, com o mesmo nome, fazer a assinatura por $5 por mês e receber esses informes de segurança direto na sua caixa de e-mail. Então, por favor, vá em frente, Pepe. E depois dele, o Larry vai explicar para você o que é essa ruptura estratégica. Eu prefiro que o Larry comece, mas eu detesto repetir. E antes de a gente começar, eu já tinha falado por meia. Certo. Eu vou fazer um tipo de resumo de onde a gente está nesse momento. Quando o Dr. Z fala em ruptura, eu ouço arrebatamento. O que me faz pensar em fim dos tempos, sabe? Aquele cenário em que um monte de gente começa a desaparecer. A gente está vivendo um período realmente extraordinário, em que os Estados Unidos chegaram a um ponto crítico na sua capacidade de continuar esse conflito, essa guerra com o Irã. Agora já começa a ser amplamente reconhecido, pelo menos admitido pela imprensa, que os Estados Unidos estão enfrentando um déficit estratégico em várias áreas de sistemas de armas de precisão, principalmente mísseis. Isso inclui desde os mísseis Patriot PAC-3, o sistema THAAD, que é o de defesa de área de alta altitude terminal, até armas usadas contra sistemas de defesa aérea inimigos suspeitos. É o chamado míssil HARM. Depois vem os mísseis de longo alcance, que incluem o Tomahawk, o JASSM, o PrSM, o míssil de ataque de precisão lançado a partir de um HIMARS, e o ATACMS. Agora, o ATACMS, na verdade, tem um alcance tão curto que, quando é disparado do Bahrein ou do Kuwait, consegue atingir apenas cerca de 290 quilômetros a partir do ponto de lançamento. Então, ele não é realmente um fator relevante nesse caso. Todos esses sistemas de mísseis estão chegando a níveis críticos de suprimento, o que significa que não há um estoque que possa ser usado e mantido por um período de, digamos, 2 ou 3 semanas. And sustained over a period of, say, 2 or 3 weeks. And the production system is completely... E o sistema de produção é totalmente incapaz de repor o que está sendo gasto, em grande parte porque todos esses sistemas de armas dependem de sistemas de orientação que usam minerais de terras raras. E a China controla esses minerais. A China tem um monopólio. E sem esses minerais de terras raras, essas munições simplesmente não são produzidas. Então, neste momento, se a guerra parasse amanhã, em cada uma dessas categorias de mísseis que eu mencionei, levaria de 4 a 6 anos para repor o que já foi usado. Ou seja, os Estados Unidos estão enfrentando uma escassez real de material bélico, e quanto mais tempo tentarem continuar os ataques contra o Irã, mais vão esgotar esses sistemas. No começo de abril, o Irã tentou pedir aos Estados Unidos, como uma de suas exigências, que deixassem o Golfo Pérsico. Os Estados Unidos não têm nenhum interesse em fazer isso. Só que agora, independentemente do que os Estados Unidos queiram, o Irã forçou a situação e está expulsando à força os americanos de suas bases militares. Bases que ficam no Kuwait, no Bahrein, no Catar, na Jordânia, na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. Durante a noite, recebemos a notícia de que os Estados Unidos retiraram suas forças militares, seu pessoal, da base aérea Muwafaq al-Sawt, na Jordânia, e também da base aérea King Faisal. Dizem que essa base fica na Jordânia, mas eu fui conferir e consta que ela está na fronteira com a Jordânia, mas localizada na Arábia Saudita. Esses são os 2 exemplos mais recentes.
Those are the two latest examples. Why? Because of the precision of Iranian missiles. Por quê? Por causa da precisão dos mísseis iranianos atingindo seus alvos. Isso só foi possível porque nos primeiros dias da guerra, que começou em 28 de fevereiro e durou cerca de 5 semanas, até o começo de abril, os iranianos mostraram muita habilidade em destruir todos os sistemas de radar e de comunicação via satélite que ficavam em Al-Udeid, no Bahrein, no Kuwait e, em menor grau, em Omã. Quer dizer, não em Omã, nos Emirados Árabes Unidos. Sem esses sistemas de radar e comunicação, os Estados Unidos ficam cegos. Antes disso, 2 desses sistemas de radar, um no Bahrein e outro no Catar, custavam cada um mais de $1 bilhão. Mas quando esses sistemas estavam funcionando, eles conseguiam dar um alerta imediato de um lançamento de mísseis vindos do Irã. Sabiam para onde o míssil estava indo, em que direção. Podiam até ajudar a interceptar esses mísseis. Hoje, os Estados Unidos dizem que têm sorte se recebem um aviso de 1 ou 2 minutos antes do impacto. Ou seja, o Irã cegou estrategicamente os Estados Unidos e continua atacando o que restou dos sistemas de radar. Além disso, está forçando os Estados Unidos a retirar tropas, tanto pessoal quanto equipamentos, da região. Então, do ponto de vista do Irã, sim, houve ataques, eles sofreram danos, e houve pessoas mortas no Irã. Eu não quero minimizar isso de forma alguma, mas a capacidade dos Estados Unidos de manter uma campanha, eu diria por mais de 6 semanas, colocaria o país em sério risco de esgotar sua força de mísseis ofensivos, aqueles que podem ser usados sem recorrer a armas nucleares. O que estamos vendo agora é que os Estados Unidos ainda não perceberam que estão enfrentando ao mesmo tempo uma crise econômica e uma crise militar. E o único que poderia, talvez, salvá-los disso seria outro país que interviesse para tentar ajudar os Estados Unidos a sair desse aperto. E eu não vejo nenhum país no horizonte, nem mesmo o Paquistão, disposto a fazer algo assim. Olha, Larry, para complementar o espectro militar que você descreveu tão bem, antes de mais nada eu quero entrar um pouco no clima do rock and roll. Muita gente aqui deve se lembrar da banda The Who, aquela música Pinball Wizard, e também da versão do filme, cantada por Elton John. Aquele garoto surdo, mudo e cego joga pinball como ninguém. Sim. O Larry sabe, claro. A gente é da mesma geração. Eu também sei. Consegue lembrar? Certo. Surdo, mudo e cego nesse caso. Quem tá jogando pinball agora? Agora é o Irã jogando pinball contra o valentão. E esse pinball tá deixando o valentão surdo, mudo e cego. É o Pinball Wizard ao contrário. É isso que os Estados Unidos estão enfrentando com os contra-ataques iranianos. 2-1, 3-1, 4-1, atingindo as mesmas bases repetidas vezes, dia após dia. Porque esse era o plano desde o começo: expulsar os Estados Unidos do Golfo Pérsico e da Ásia Ocidental, destruindo suas bases. E esse plano continua o mesmo. Ao mesmo tempo, existe o fator diplomático, que a gente vem analisando em detalhe desde o início desta semana. A delegação iraniana que visitou Islamabad, e claro, levou ajuda, não importa como essa ajuda foi entregue, levou também uma mensagem da liderança do Irã para os americanos, por meio do Paquistão. Basicamente, dizendo o que o Larry e eu estamos explicando para vocês agora. Ou vocês voltam para a mesa de negociações e cumprem os compromissos, o memorando de entendimento de 14 pontos que vocês assinaram quando eram o presidente dos Estados Unidos. Assim como o nosso presidente, o presidente Eshkin, também assinou desde o primeiro dia, ou vão ter que pagar o preço se quiserem continuar a guerra. E o preço que já foi pago é o que o Larry descreveu. Não tem saída. E em breve vai haver um preço militar a ser pago, junto com a crise econômica, quando chegarmos à linha vermelha das reservas estratégicas de petróleo, em meados de agosto.
Falta pouco mais de 3 semanas, e o que a gente está vendo é algo completamente insano. O tipo de coisa mais esquizofrênica, além do dadaísmo e do surrealismo. Temos o presidente dos Estados Unidos importunando o marechal de campo Assim Munir por dias, ligação atrás de ligação dizendo: me arruma uma saída que não seja equivalente à minha humilhação. E o Assim Munir, de fato, entregou. Só que quando entregou, o Trump rejeitou. E os paquistaneses apresentaram a proposta porque os iranianos disseram aos paquistaneses: a gente pode considerar uma pausa, desde que os americanos, a partir da retomada do memorando de entendimento, desde o primeiro dia, cumpram seus compromissos imediatamente, em vez de detoná-los como fizeram antes. Então, antes de tudo, os iranianos sabiam que isso poderia, ou melhor, havia uma possibilidade de ser rejeitado. Eles sabiam que o Trump ia rejeitar a proposta deles, que também era uma proposta chinesa, praticamente uma imposição, porque na semana passada os chineses já tinham dito para os paquistaneses: façam o que for preciso, dentro das regras, fora das regras, acima ou abaixo das regras, para colocar os dois lados de volta à mesa até segunda-feira no começo desta semana. Esse era o prazo inicial, um dia antes da chegada da delegação iraniana a Islamabad. Então o Trump, mais uma vez, por razões psicológicas, que nem uma fila de Freuds conseguiria explicar, acabou se sabotando de novo. Ele não só detonou o memorando de entendimento, não gosto da sua proposta, como também detonou os próprios interesses. E agora vai ter que pagar o preço, como Larry já explicou, um preço militar e um preço econômico. É aí que estamos neste momento. É aqui que os dois vetores se cruzam. E é por isso que esse ponto de virada é tão perigoso agora. Você quer que eu acrescente mais uma perspectiva que isso? Bom, o problema político para o Trump está começando a crescer. Dentro dos Estados Unidos, o preço da gasolina está voltando a subir, passando dos $4. A falta de diesel e de combustível de aviação está ficando mais séria, e isso já começa a aparecer no mercado. Se a gente olhar o mercado de petróleo agora, o Brent, por exemplo, está em $94. Lembrando que no começo da semana passada estava em torno de 70. Ou seja, subiu $24 em menos de uma semana e meia. O mesmo vale para o West Texas Intermediate, que agora está em $86. Antes, se não me engano, estava por volta de 68. Então são aumentos bem fortes, e isso ainda são só os preços futuros. Não é o que as pessoas estão pagando de fato quando o petróleo chega. E apesar das ameaças, da postura e das declarações do Trump, eles ainda não conseguiram reabrir o Estreito de Hormuz. E não há nada que os Estados Unidos possam fazer militarmente. Eu continuo ouvindo comentaristas militares americanos, esses chamados especialistas, que, na minha visão, são incrivelmente obtusos, para usar o insulto mais educado que consigo pensar. Eles falam em desembarcar tropas na ilha de Karg ou na ilha de Kashmir. Mas veja, quando você explica que a ilha de Kashmir é maior que Okinawa, qualquer pessoa que conheça a Segunda Guerra Mundial, a história da guerra no Pacífico, sabe que os Estados Unidos desembarcaram 190 mil soldados em Okinawa e lutaram lá por quase 3 meses. Nesse processo, tiveram 50 mil baixas, entre mortos e feridos. Os Estados Unidos não têm hoje condições de desembarcar nem de longe esse número de pessoas na ilha de Kashmir. E é bom lembrar que já existem 153 mil iranianos vivendo nessa ilha. Então, não é como se os Estados Unidos fossem desembarcar lá sem resistência. Então não existe uma boa opção militar. Também não há nenhuma pressão econômica que os Estados Unidos consigam realmente exercer com sucesso. Agora, sobre o boato que anda circulando de que o Paquistão estaria tentando, digamos, arrancar $10 bilhões dos Estados Unidos, pode ser que consigam. Mas, ao mesmo tempo, isso mostra que o Paquistão não age por conta própria nessa história, que ele é vulnerável à pressão econômica. E acho que por isso mesmo, os iranianos olham para essa situação com muita desconfiança.
Acho que eles veem o Paquistão como uma cobra. Talvez a cobra queira ser um bichinho de estimação, mas eles vão manter um controle firme para garantir que ela não ataque. Agora, se a cobra quiser cooperar, tudo bem. Mas o Irã vai garantir antes de qualquer coisa que os interesses do Irã estejam protegidos e não vai abrir mão disso por nenhum outro país. Você quer falar sobre a visita prolongada do Khomeini? Sim, muito, muito importante. Essa delegação iraniana, que visitou o Paquistão e se reuniu com todos os principais atores, levou uma mensagem que, no fim das contas, não importa se foi escrita à mão pelo líder Mostafa Khamenei, se veio do círculo mais próximo dele, do Conselho Supremo de Segurança Nacional, de Peshkan, de Ghalibaf ou de Arakshi. Isso não faz diferença. O que realmente importa é que a mensagem foi entregue. Os paquistaneses receberam e retransmitiram a resposta aos americanos. E não foi por acaso que ela foi rejeitada pelo presidente dos Estados Unidos. E, mais uma vez, ele invocou todo tipo de esquizofrenia que a gente conhece, e também a que a gente não conhece. O presidente dos Estados Unidos passou mais de uma semana ligando todos os dias para o marechal de campo Azim Munir, como nossas fontes confirmam e reconfirmam, praticamente implorando para que Munir convencesse os iranianos a voltar para a mesa de negociações. Mas dentro de um formato que, segundo ele mesmo disse, não fosse humilhante para ele. Isso parte do pressuposto de que ele considera o memorando de entendimento uma humilhação. Mas foi ele quem assinou. Mais uma vez, ele assinou o memorando em Versalhes e nunca teve a intenção de cumprir os compromissos. Quebrou quase todos os 14 pontos. E depois liga para os paquistaneses pedindo ajuda para trazer os iranianos de volta à mesa, como se os iranianos tivessem algum motivo, que nunca tiveram, aliás, para renegociar com os americanos. Então os iranianos disseram aos paquistaneses que talvez até considerassem uma pausa. We might even consider a pause. Doesn't matter if it's 1 day, 2 days, 10 days or whatever. Não importa se é 1 dia, 2 dias, 10 dias ou o que for. Desde que os americanos concordem, eles vão ter que voltar à mesa e começar a cumprir o memorando de entendimento desde o primeiro minuto em que voltarem a ele. E não vai haver novas negociações. Esse é o acordo concluído, o acordo final, apoiado por todos os envolvidos e, o que é muito importante, também apoiado pela China. E os chineses mandaram a mesma mensagem de lá nos últimos dias, dizendo aos paquistaneses: façam tudo o que puderem para trazer os Estados Unidos e o Irã de volta à mesa. E o Paquistão fez isso. O Munir estava sendo pressionado pelo Trump o tempo todo. No fim, o Paquistão entregou. Olha, é possível. So in the end, Pakistan delivered. Look, it's possible, but you're going to have to fulfill the MOU. Mas vocês vão ter que cumprir o memorando de entendimento. E não é de se estranhar que o Trump tenha rejeitado isso logo em seguida. Os iranianos sabiam desde o começo que isso seria rejeitado. Afinal, o presidente dos Estados Unidos já tinha destruído esse memorando várias vezes antes. E não existe um plano B. Não tem memorando 2.0, nem 3.0. Não tem plano B. É isso. Ou é o memorando, ou é guerra. E a mensagem dos iranianos foi, mais uma vez, uma reafirmação do que já tínhamos conversado. Se vocês não voltarem à mesa e não cumprirem os compromissos do memorando, vão ter que pagar o preço por continuar a guerra. Um preço militar, um preço diplomático, um preço geoeconômico, um preço de implosão da economia americana. E é isso que vai acontecer do fim de julho até meados de agosto. Bom, deixa eu acrescentar mais alguns pontos aqui. Primeiro, à medida que os Estados Unidos estão sendo forçados a sair de suas bases nos países do Golfo e na Jordânia, para onde eles vão? Vão para Israel. Agora repare que nas últimas semanas, Israel não tem exatamente demonstrado entusiasmo para que os Estados Unidos aumentem sua presença lá. Na verdade, tem mandado o recado oposto. Tirem seus aviões de reabastecimento do aeroporto Ben Gurion. Por quê? Porque isso transforma o país em alvo. E algo que quase não recebeu atenção é que as 2 refinarias de Israel, que processam o petróleo pesado, aquele que vem do Azerbaijão,
passando pela Turquia, e que serve para produzir diesel e combustível de aviação, essas duas refinarias foram danificadas e não estão operando em plena capacidade. Both of those refineries have been damaged and are not operating at full capacity. And if once the United States fully relocates its forces, E assim que os Estados Unidos transferirem totalmente suas forças para Israel, o próximo alvo do Irã serão as bases militares em território israelense que abrigam, protegem, apoiam e facilitam as operações militares americanas contra o Irã. É por isso que Israel, até agora, tem tentado evitar se envolver diretamente nesse conflito, porque o país é extremamente vulnerável. Outra coisa é que o Irã declarou que, provavelmente dentro de uma semana, talvez um pouco mais, vai introduzir no cenário de ataque armas e mísseis que ainda não havia usado. Vai colocar em ação mísseis com maior capacidade e poder destrutivo, como o Ocidente ainda não viu antes. greater destructive power that the West has not seen previously. That's item one. Item two. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a tentativa dos Estados Unidos de comprar o apoio dos outros países árabes do Golfo. A mais recente foi a promessa de construir uma usina de enriquecimento nuclear na Arábia Saudita. Tá de brincadeira comigo? Olha só, o último reator nuclear construído do zero nos Estados Unidos foi o Watts Bar Unidade 2, no Tennessee. Ele começou a operar há 10 anos, em 2016, mas a construção começou há 50 anos, lá nos anos 70. A obra foi interrompida nos anos 80 e retomada em 2007, ou seja, levaram mais 9 anos para colocar aquilo para funcionar. E o último que começou do zero, iniciado em 2009, foi na Geórgia. E esse levou 15 anos para ficar pronto. And that one took 15 years. So here is the United States with limited. Então aqui estão os Estados Unidos, com uma experiência limitada, muito limitada, em construir instalações de energia nuclear, usinas nucleares. Os países que realmente têm essa experiência são a Rússia, a França e a China. Mas de onde vem o urânio enriquecido usado para abastecer essas usinas? Vem da Rússia. Ou seja, Rússia e China continuam sendo grandes jogadores nesse campo. Os Estados Unidos, na verdade, estão oferecendo para os sauditas algo como... É como se chegassem oferecendo um mecânico que trabalhou pela última vez num Ford modelo T. O problema é que o carro que você tem hoje é um Tesla, certo? Então a especialização que eles estão oferecendo já nem é mais relevante. Essas eram algumas outras dimensões que eu queria acrescentar a essa discussão. Those are a couple of other dimensions I wanted to add to this. Olha, Pepe, tem um ponto muito importante que a gente ainda não abordou e que, na minha opinião, é fundamental para tudo que estamos discutindo: o Bab el-Mandeb e os Houthis. Você tem uma grande experiência e uma visão muito profunda sobre esse assunto. Você poderia explicar isso para o nosso público? Antes de tudo, não somos Houthis. A Ansar Allah fez parte das Hizb-ut-Tahrir e Yemenita. Desculpa por isso. Houthis é uma denominação usada pela Reuters, pela AP, sabe? Por esses veículos que se dizem jornalísticos, mas nem fazem jornalismo direito. Eu tive o privilégio de conversar com um grande amigo iemenita há 2 dias e perguntei diretamente para ele: por que agora? Por que vocês estão jogando a carta de Bab el-Mandeb agora? E a resposta dele foi extraordinária. Foi a primeira vez que eu vi algo assim. Ele me disse que a inteligência do Iêmen, claro, em colaboração com a inteligência iraniana, mas basicamente ele quis dizer o seguinte: olha, esse é o nosso trabalho. A gente teve que fazer isso porque nos afeta diretamente. Eles descobriram os contornos do que poderia se tornar uma grande operação americana, não só contra o Irã, mas contra todo o eixo da resistência. Ansar Allah, Hezbollah, Irã e Hashd al-Shaabi no Iraque, e todas as outras unidades de mobilização popular no Iraque. E ele disse: essa foi a nossa ação preventiva. A gente criou outro problema para os americanos, caso eles decidam atacar a gente também, como parte do eixo da resistência.
E, ao mesmo tempo, reativamos algo que precisávamos colocar de volta na consciência pública, na verdade, que é o bloqueio que sofremos por causa da Arábia Saudita. Pouquíssimas pessoas no mundo sabem que o Iêmen está sob um bloqueio naval e aéreo imposto pela Arábia Saudita há mais de 11 anos. Então, se você olhar a declaração oficial do governo iemenita, a declaração oficial do Ansar Allah e o comunicado das Forças Armadas do Iêmen, todos dizem a mesma coisa. Agora é um cerco por um cerco. Nós estamos retribuindo o bloqueio deles. E isso é algo extremamente importante para todo mundo no mundo inteiro entender. O Ansar Allah não bloqueou o Bab al-Mandeb. Ainda não. Eles bloquearam o Bab al-Mandeb e o Mar Vermelho para a Arábia Saudita. É uma situação completamente diferente. Isso significa que o petróleo que os sauditas exportavam pelo oleoduto leste-oeste até Yanbu, e de Yanbu seguia pelo Mar Vermelho, passando pelo Bab al-Mandeb até os clientes na Ásia, eles não conseguem mais fazer isso. 4,5 milhões de barris de petróleo por dia. Se você olhar os mapas mostrando o acúmulo de petroleiros em volta de Yanbu, estão todos prontos, mas sem ter para onde ir. Literalmente dezenas de navios-tanque. Mas pode haver exceções. Se, por exemplo, esses petroleiros estiverem exportando petróleo da Arábia Saudita para a China, eles podem atravessar o Bab al-Mandeb. Essa é a sofisticação do bloqueio iemenita. E claro, eles estão protegendo os próprios interesses. Estão dizendo para a Arábia Saudita, olha, resolva o seu bloqueio primeiro. Aliás, vocês têm um memorando de entendimento com a gente. Outra coisa que quase ninguém no mundo sabe é que existe um memorando de entendimento entre Riad e Sanaa, que os sauditas, no fim das contas, nunca respeitaram. E o motivo que levou a essa decisão, no começo desta semana, foi o famoso voo da Mahan Air, de Teherã para Sanaa, depois de volta para Teherã, e novamente de Teherã para Sanaa, para trazer de volta a delegação iemenita que tinha ido às cerimônias fúnebres do Ayatollah Khamenei, no Irã. A história famosa é a seguinte. Quando o avião estava se aproximando da pista de Sanaa, os sauditas bombardearam a pista. O piloto, que era iraniano, fez uma manobra desesperada, virou 90 graus para o oeste e pousou no aeroporto de Hodeida, às margens do Mar Vermelho. Mais uma vez, um milagre de Deus, provavelmente. A pista tinha sido consertada apenas alguns dias antes. Se não fosse por isso, ele teria literalmente caído no Mar Vermelho. E foi esse o motivo que levou à primeira resposta dos iemenitas, 2 por 1. Em resposta, eles bombardearam 2 bases sauditas, uma civil e uma militar. A partir daí começaram a pensar, talvez seja a hora de responder com um cerco por outro cerco. E essa foi a decisão que tomaram no começo desta semana. Então agora a Arábia Saudita está bem no meio de todo esse caos. Eles simplesmente não conseguem exportar energia para lugar nenhum. Estão completamente bloqueados. E aí entra de novo o fator Paquistão, mas de um jeito que os paquistaneses, eles estavam rezando para Allah para que isso nunca acontecesse. E agora está acontecendo. O Paquistão vai ter que dizer para os sauditas recuarem, ficarem quietos, reverem suas políticas, porque o Paquistão não quer ser arrastado pela Arábia Saudita para uma guerra contra um membro do eixo da resistência, o que na prática também seria uma guerra contra o Irã. Ainda mais agora que o Paquistão está colhendo os frutos de ser um mediador confiável. Então, mais uma vez, a Arábia Saudita colocou todo mundo em risco. Como é que alguém pode fazer uma coisa dessas? Pergunta para o MBS. Se alguém tiver coragem, vai até Riad e pergunta para o MBS pessoalmente. Larry, você quer comentar alguma coisa? Bom, para encerrar, deixa eu só destacar que, na verdade, os sauditas ainda não estão totalmente isolados, porque eles ainda têm a opção de enviar petróleo pelo canal de Suez. Mas qualquer petróleo destinado à Ásia leva cerca de 40 dias a mais de viagem. E é por isso que eu não acho que os sauditas vão responder militarmente a isso. Eu acho que, bom, digamos assim, se forem espertos, vão buscar um acordo negociado. Porque se responderem militarmente contra os Houthis,
Os Houthis vão atacar Yanbu, que é o centro de distribuição de petróleo Beaufort. Which is their oil distribution. And Yes. once Yanbu is destroyed, then E quando Yanbu for destruída, os sauditas não vão exportar mais petróleo. Não tem como exportar porque aquele ponto de distribuição vai estar em chamas ou destruído. Então, na prática, o Ansar Allah está numa posição de negociação muito forte agora. Eles literalmente têm os sauditas na palma da mão, e os sauditas sabem que estão sob pressão. Não há muito que possam fazer, a não ser cair em si e dizer, sabe de uma coisa? A gente precisa negociar. Come to their senses and say, you know what, we need to negotiate. Essa é a informação que eu também tenho. Eles estão negociando por meio dos paquistaneses. E os paquistaneses disseram, nós não vamos lutar contra os iemenitas. Vocês precisam resolver isso por conta própria. Nosso papel é mediar. É basicamente isso que eles vão fazer. Eles não vão atacar os iemenitas, não vão atacar o Irã e, no fim das contas, não vão entrar em guerra contra eles mesmos. Então essa relação tem seus limites. Pepe, por que você não encerra explicando essa ruptura, do jeito que eu comecei a conversa? Isso é uma ruptura, porque a liderança iraniana, pelo que tudo indica, está esperando um ataque final dos Estados Unidos, mesmo com o Paquistão fazendo o que pode para mediar a situação. Mas não há muito mais que o Paquistão possa fazer, além de dizer para o Trump, você precisa voltar para o memorando de entendimento. E o Irã não acredita que isso vá acontecer. Momini está lá para confirmar isso. E pelo que ouvimos, ele já confirmou. Ele está muito satisfeito, muito confiante. Vai voltar 2 dias depois, levar o relatório para a liderança iraniana. E essa liderança está trancada, preparada para um ataque. Mas eles também esperam revidar com um golpe final. Com certeza. E eles vêm se preparando para isso desde o fim da guerra, o fim teórico da guerra, antes de Islamabad, antes da Suíça, antes do memorando de entendimento, e por aí vai. E mesmo quando o Iraque diz, tudo bem, a gente sempre deixa uma brecha, mesmo que ainda exista uma janelinha para a diplomacia. Claro, nunca recusamos a diplomacia. Mas o dedo continua no gatilho. O Calibaf basicamente está dizendo a mesma coisa. Gente do Conselho Supremo de Segurança Nacional está dizendo a mesma coisa. Até o ministro das Relações Exteriores, claro, com uma linguagem mais diplomática, também está dizendo a mesma coisa. Então, depois daquela demonstração de coesão nacional nas ruas do Irã, e também nas ruas do Iraque, em solidariedade ao Irã, durante as cerimônias fúnebres, isso é coesão nacional. E não existe em lugar nenhum do Irã disposição para qualquer tipo de acomodar esse muçulmanismo. Anywhere in Iran with the Americans. Period. And this is something that is reconfirmed by our friends and so on. E isso é algo que foi reconfirmado pelos nossos amigos e fontes em Teherã. Então é isso. Existe coesão nacional. Todos os vetores políticos e militares estão convergindo para o mesmo objetivo. Há uma total falta de confiança em relação aos Estados Unidos. Há prova atrás de prova de que os Estados Unidos não são capazes de cumprir acordos. Mais uma vez, o grande mestre Lavrov. E é isso. E eles, claro, disseram tudo bem, queriam uma pausa, queriam um intervalo, porque querem continuar a guerra contra nós. Estamos prontos. Mas a nossa resposta não vai ser apenas defensiva, vai ser ofensiva. E provavelmente será o movimento final do Irã para realmente expulsar os Estados Unidos da Ásia Ocidental. E é por isso que, mais uma vez, estamos bem no meio dessa encruzilhada gigantesca. Ninguém sabe o que vai acontecer a seguir. E sim, a partir de agora, todas as apostas estão em aberto. And yes, all bets are off from now on. Bom, eu vou fazer uma última observação. Pelo que apuramos, acreditamos que se as coisas não se acalmarem, isso só vai significar que os Estados Unidos vão implementar o memorando de entendimento, algo que ninguém realmente espera. Vai haver um confronto final dentro de no máximo 10 dias. Esse foi o número exato que eu ouvi. E o Irã está totalmente preparado, como você mencionou antes, com armas que ainda não mostrou ao Ocidente. Mais perigosas, mais precisas, mais letais, e capazes de dar o golpe final. Se isso acontecer, pode esperar uma configuração muito, muito significativa.
No fim de tudo isso, é provável que os Estados Unidos simplesmente deixem a região e que surja uma nova dinâmica de poder na área da Ásia Ocidental, com o Irã se tornando uma grande potência. O Paquistão, logo ao lado, vai manter uma posição cuidadosa, porque tem bom senso suficiente para não fazer nada que leve o Irã a duvidar de onde o Paquistão está nessa história. Alguma palavra final, Larry? Nope, I think we've covered it all. Acho que já falamos de tudo. Quero só agradecer a todo mundo que assistiu hoje. Clique em curtir e se inscreve no canal. Dá uma olhada no Substack e a gente agradece muito por você estar acompanhando. Compartilha com seus amigos, ajuda a espalhar a palavra. A gente tentando levar essa mensagem adiante e é um privilégio poder conversar com você. Obrigado por assistir. Thanks for watching. A gente tem uma versão paga para relatórios internos. Vamos enviar esse resumo para você toda semana. Por favor, acesse o Substack, procure por Transition Protocol, torne-se um assinante pago e você vai receber tudo o que a gente sabe direto na sua caixa de entrada toda segunda-feira. Muito obrigado, a gente volta na próxima semana, a menos que algo exploda até lá. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Thank you. Bye-bye. Cheers. Obrigado.